Como nós começaremos esse encontro? Nós vamos começar falando sobre os ajustes cardiovasculares ao esforço. A realização de qualquer exercício físico pressupõe o estabelecimento de uma situação de sobrecarga para o sistema cardiovascular. A atividade física traduz na existência de um aumento de substâncias nutritivas e no aumento do aporte de oxigênio necessário para os músculos ativos. Secundariamente, aumentam também os níveis de anidrato carbônico e de metabólicos, os quais precisam ser eliminados. Então, a gente está, só para a gente entender, né, que o nosso coração ele precisa se ajustar ao exercício, quando está falando em treinamento, ao exercício que vai ser, né, indicado. Mas aí vem a questão, a gente escuta tanto falar o que é frequência cardíaca. Frequência cardíaca é o número de batimentos cardíacos em 1 minuto. Simples assim, né? É o número da pulsação do coração pela unidade, nesta unidade de tempo. Tá? E ela é chamada de BPM. Quando vem essa BPM, já lembra que é batimento por minuto. Certo? Então, o nosso músculo, ele responderá diretamente à necessidade de oxigênio e de fluxo sanguíneo do organismo em diferentes momentos da vida, tanto para indicar um exercício de um determinado nível de intensidade, tenso, moderado, leve, e no período, como também nos períodos de doença ou de uma necessidade externa, em que o organismo responde vendo que um fluxo sanguíneo aos músculos e aos órgãos, né, que necessitam desse aporte de oxigênio. A frequência cardíaca é parte importante de diferentes variáveis fisiológicas. Então, ótimo, ficou muito fácil entender essa parte inicial. Vamos dar prosseguimento. Mas, professora, como que nós poderemos, assim, aferir, verificar a frequência? Nós podemos verificar a frequência de diversas maneiras. Alguns locais que nós podemos verificar o batimento, né, usando o dedo indicador, o dedo médio, onde nós podemos verificar no pescoço, né, na artéria carótida no pescoço, na artéria braquial, na artéria radial, que como está mostrando na figura, né, no pulso. Então, diversos lugares. E podemos utilizar alguns aparelhos. Tanto a gente pode utilizar os dedos, também como nós podemos utilizar aparelhos para ajudar nessa verificação. Ok? Então, estamos com um exemplo. Quem nunca foi ao médico, né? Olha, a gente sempre vai vendo. E o que acontece? Os locais, nós temos diversos locais no corpo onde a gente pode encontrar essa pulsação. Então aí em ponto vermelho na imagem vocês estão verificando os locais, né? Tem na cabeça, aí a gente vai vendo, né? Bonitinho. Na artéria temporal pelos lados da testa, na artéria facial no ângulo das maxilas, na artéria carótida do pescoço, na artéria braquial, na artéria radial no pulso, na artéria femoral na virilha, na artéria poplite atrás dos joelhos, na artéria tibial traseiro, artéria dos pedais de dorsal sobre os pés. Então, são alguns lugares onde nós podemos encontrar pulsação. Nós temos outras maneiras de medir a frequência cardíaca, que nem o que isso aqui, essa taxa de pulso, a frequência cardíaca pode ser especificada e usar um eletrocardiógrafo, né, um ECG, os monitores de frequência cardíaca. Falamos um pouquinho de locais, até aí não tem nada de novo, porém, continuando a frequência cardíaca. A frequência cardíaca de repouso, ou FCR, ela é de 60 a 80 batimentos por minuto, em média. Em indivíduos sedentários e de meia idade, ela pode superar 100 batimentos por minuto. Esportistas
em formas e de modalidades de resistência, pode apresentar 28 e 40 batimentos por minuto. A frequência cardíaca, gente, normalmente ela diminui com a idade, tanto em repouso como em exercício, sob máximos e máximos. A frequência cardíaca de repouso ela deveria ser verificada quando? Nas primeiras horas da manhã, quando a pessoa levanta. Levantou, que sempre eu falo, né? Passou o susto do despertador, da água fria que a mãe jogou para você sair da cama. Então, passou esse susto inicial, você verificar nas primeiras horas e você anotar. Por fim, gente, determinadas doenças e medicamentos também podem aumentar ou diminuir a frequência cardíaca de repouso. Vamos agora falar um pouquinho da frequência cardíaca durante o exercício. Essa a gente sabe, né? Principalmente após as nossas aulas, nós termos uma noção. E depois vamos verificando a frequência. Então, de acordo com cada exercício que era passado e o que ele cobrava, qual era a qualidade, qual a valência que ele estava trabalhando, as variações foram mais altas, principalmente dos exercícios que existiam muito, que a resistência aeróbia. Foi no que nós percebemos a maior variação na turma, no teste que foi realizado, que foi o exercício de elevação de joelho, na corrida estacionária. Então, quando a gente fala de frequência cardíaca durante o exercício, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que lembrar que quando se inicia um exercício, a frequência cardíaca aumenta proporcionalmente a sua intensidade, de acordo com a capacidade física sua atual. Existe uma correlação direta entre a intensidade da frequência máxima e o VO2 máximo durante o exercício, embora próximo do VO2 máximo se cerca uma linearidade. Olha a palavra difícil, linearidade, fica mais linear. Lembrar o que é frequência cardíaca máxima, lembrar que é aquele valor máximo que nós podemos chegar. Ficou assim, olha, vamos pegar o exemplo, né, jogo de futebol, daquelas corridas, uma dividida de bola. Então a frequência nesse momento durante o jogo, com certeza, ela está mais elevada. Então, pegamos um exemplo tanto na nossa aula, quanto, né, uma modalidade de esportiva bem conhecida. Então, como que nós podemos fazer um teste, testar nossa frequência cardíaca? Não faz ideia? Não acredito. Claro, não, eu sei. Claro que você sabe. O primeiro modo, assim, dos testes específicos, nós podemos fazer o teste de esteira, onde são colocados alguns eletrodos, são ligados a um computador e ele vai verificando como que está sendo a sua frequência durante a execução. E é assim, você começa caminhando e de acordo com a sua condição e com a velocidade que o examinador ele vai colocar, aí no caso o cardiologista, ele vai vendo se você está indo bem, ele vai aumentando a velocidade. Se você quiser caminhar, você pode caminhar, para quem não sabe, nunca viu, não fez um teste de esteira, teste de esforço, e esse é um teste que a gente pede para quando as pessoas vão iniciar atividade física, porque aí ela vai ter o mais próximo possível da realidade em exercício, diferente do ECG, que você faz já deitado, né, só com os eletrodos, para ele verificar o seu coração. Então, dentro desse teste, aí vai sendo tudo lá no computador, depois vai sendo uma filetetinha com todos. Lembra daquela imagem anterior com todos os risquinhos que estavam? Isso, então, dali o examinador vai vendo. Também nós temos um outro teste, vocês vão ver assim, que também é realizado na esteira, mas professor, isso é o que? É um ET? Não, gente. Ele também está aproveitando, junto com o teste, para verificar a frequência cardíaca, está testando o quê? O consumo de oxigênio que a pessoa tem durante o teste. E também é um jeito super legal para verificar, porque existe uma correlação direta entre a intensidade, que é a frequência máxima, e o VO2 máximo durante o exercício. Ok? Lembra que eu acabei de falar isso? Antes de introduzir as imagens? Então a gente vai acompanhando por aí. Então, e a gente acaba vendo isso também quando está na academia, fazendo esteira, bicicleta. E o que vem aí agora no nosso próximo slide? Quer dizer, podemos determinar a frequência cardíaca máxima através das fórmulas. E fórmula, ai não! Lá vem a Luciana com fórmula. Calma, gente. Uma das fórmulas nós já conhecemos.
que é a fórmula utilizada pela OMS, que é como que a gente calcula a frequência cardíaca máxima? 220 menos a sua idade, em anos, tá? Não precisa colocar os meses não, só os anos. O segundo, esse teste é o da OMS Carvonem, do Carvonem, ok? O segundo que o Carvonem ele indica, ele faz um teste do VO2 máximo ou frequência cardíaca, olha amarelinho. Como que ele vai fazer esse teste? Ele vai pegar a frequência cardíaca máxima e diminuir pela frequência cardíaca em repouso. Exemplo, qual é a frequência cardíaca máxima? Olha o valor em cima. A maioria dos alunos tem 17, 18, 203, 204. Eu vou pegar o valor que é a máxima que eu posso chegar e diminuir pela frequência cardíaca de repouso, aquela, né, ao acordar. Gente, a frequência cardíaca máxima é muito importante para o planejamento do treinamento e seu controle, assim como para determinados testes de laboratório e de campo, ok? Tanto para os esportistas como para a população em geral. A gente sempre indicado, normalmente a gente indica o teste o ergométrico a partir dos 40, 45 anos para serem realizados, tá? Ou eles podem antecipar o teste se já tiver um caso, né, de cardíaco na família. Fora isso, só esse é indicado para as pessoas que vão adentrar a atividade física para saber, né, como está, porque antes de iniciar qualquer atividade, o exame médico é super importante, tá, gente? Tanto no esporte de rendimento como nos programas de saúde direcionados à população, utilizamos diferentes fórmulas. Então, já tem aí que a OMS mais utiliza, né, com Carvonem. Tem o teste de VO2, né, ou a frequência máxima de reserva. E essa palavrinha nova, frequência máxima de reserva. O que é isso? Eu falei nela. Então, calma, nós vamos chegar. E a frequência máxima também tem uma outra fórmula, sem ser a primeira. Qual é a outra fórmula? Que é utilizada pela Universidade de Colorado. Demorei um pouquinho para colocar, né? Tem um porquê. Como que eles calculam a frequência máxima? Eles pegam 208, não trabalham com 220, e diminui pela multiplicação que vai dar 0,7 vezes a sua idade. O valor que dá vai fazer a subtração, ok? Então depois a gente vai pedir, claro, esses cálculos em uma atividade para vocês treinarem um pouquinho, certo? A partir desses resultados da frequência máxima do VO2 que a gente vai o quê? Planejar o treinamento. E é um fato curioso que cada ano de vida que a gente vai adquirindo, a gente perde um batimento, não é perder, fui embora, não, você vai descer nesses valores. Por isso a gente não pode dizer que são os valores exatos, ok? A gente pressupõe, né, para a gente ter pelo menos um norte para poder seguir. Porque, independente do teste, claro que existe uma margem de erro. Então a gente aí tem duas fórmulas de frequência máxima e uma fórmula para cálculo de VO2, frequência de reserva, que é o que a gente pode trabalhar para a gente ter uma segurança. Não vou nem na máxima, nem vou trabalhar na mínima, pelo menos onde eu posso, né, trabalhar com segurança. Então, se a minha frequência máxima é 200 e eu acordei hoje com 40, 200 menos 40, 160. Então, se eu posso trabalhar também nesse nível. É isso. Porque quando o ritmo de esforço se mantém constante, estabilizar. Esse ponto de estabilização que é conhecido como estável da frequência cardíaca, que é o ritmo ideal do coração para satisfazer as exigências tanto circulatórias a esse ritmo de esforço, para a gente conseguir, né, fazer a atividade até o final. Após 6 meses de treinamento moderado a intenso, a frequência cardíaca durante o exercício submáximo costuma diminuir cerca de 20 a 40 batimentos. A frequência submáxima de uma pessoa reduz-se proporcionalmente à quantidade de treinamento realizado. O período de recuperação da frequência cardíaca diminui
aumentando seu treinamento de resistência. Lembra que nós fizemos? Eu falei, poxa, como que eu posso melhorar a minha recuperação? Eu fazendo o quê? Exercício, fazer um treinamento específico para resistência. Fatores afetam a frequência cardíaca durante o repouso e durante o exercício, como a temperatura, a umidade, o horário do exercício, modificação de posição, ingestão de alimentos, entre outros. O uso de determinados medicamentos pode alterar a frequência, como já tinha dito para vocês, por exemplo, os beta-bloqueadores, eles diminuem a frequência cardíaca. Situações parecidas também ocorrem durante o repouso. Então, o que acontece? Vários fatores podem influenciar. Fatores como as modificações da posição durante o exercício. Eu estou fazendo exercício sentado, passo para posição deitado, certo? A gente chama de a posição ortostática, que é como ocorre durante a corrida. Então, olha só, a corrida e o ciclismo são dois, assim, quando você está correndo, pedalando, ou até na natação, o corpo ele vai variando de posições, ele vai estar sempre movimentando ele como um todo. Isso também altera, isso também dá modificação. Então, de posse dessas informações que ele vai ter da frequência do exercício, o médico com os conhecimentos da fisiologia do exercício, o professor de educação física ou o técnico do esporte, entre outros profissionais da área, podem planejar de forma simples em que faixa de percentual de intensidade da frequência máxima deve treinar seu atleta, seu cliente ou paciente para obter os resultados esperados, criando um nível inferior e ou superior de intensidade, controlando nesse caso os batimentos que constituem então a banda ou a faixa de pulso de treinamento. É o que eu falei. Então, de acordo com o resultado que eu tenho da frequência máxima, eu sei que para o que eu quero, para X, eu vou trabalhar tantos por cento em cima da frequência máxima. E aí eu vou conseguindo um resultado. E sempre aferindo, sempre verificando. Nesse último slide que eu deixei para vocês, tem duas fontes de consulta, tanto o meu blog, onde tem um texto, e também vocês podem consultar o site tuasaude.com, que fala sobre a frequência. Eu tirei alguns pontos para nós podermos acompanhar. Então, gente, tchau, tchau e até a próxima aula.